não consigo começar a treinar, ou até consigo, mas eu nunca consigo manter constância. E já tentei de tudo. A gente ouve muito nas consultas comportamentais essa queixa. É uma das mais comuns. E no episódio do Café com Comportamental de hoje, a gente vai falar justamente isso. E um spoiler, não é culpa sua, nem questão da sua força de vontade. Cláudio, você já se viu nessa situação? Já me vi nessa situação muitas vezes. Realmente, esse problema do começo da atividade física, para muitas pessoas, a atividade física ou ela não é muito prazerosa durante, ou ela não é muito prazerosa depois, ou a pessoa ainda não encontrou um lugar legal que ela quer frequentar regularmente para fazer a atividade física dela, ou ela não encontrou as companhias certas para ter uma regularidade na atividade física, ou muitas vezes é uma atividade física que ela nunca fez, então ela não é muito familiarizada com aquilo, quando ela começa ela não se sente tão competente. Então muitas vezes tem uma sequência de barreiras que fazem com que essa primeira experiência, né, sair da inércia e começar a fazer uma atividade física, seja percebida como um desafio, como uma barreira para as pessoas. Eu acho que sempre vale a pena ir passando, né, por esses aspectos e tentar descobrir, junto com a pessoa, da biografia dela, né, do passado dela, quando que ela lembra de uma atividade física que ela gostava do durante, ou que ela gostava do depois, ou que ela gostava do lugar que ela frequentava para fazer aquela atividade física, ou ela gostava das companhias ou do contexto onde aquilo acontecia. Eventualmente pensar numa atividade física com a qual ela já tem alguma familiaridade, que ela já fez no passado, e que ela já se sente competente para fazer. Essas, muitas vezes, são maneiras de quebrar essa inércia inicial, quando tem uma dificuldade para começar a fazer a atividade física. Pegando o gancho do que você falou, de chegar nessas experiências passadas, o histórico, eu gosto também muitas vezes de pensar no futuro. Então, qual que é um senso de identidade que a pessoa sempre, desde criança, eu sempre me vi como bailarina, como surfista, como lutador de boxe, ou um sonho atual, que talvez ela tenha, e seja uma motivação de um caminho para explorar. Porque acho que quando a gente fala de treino, vem pela primeira vez na cabeça, putz, eu odeio academia. Muito comum essa frase, né? E a pessoa já associa o treino àquela coisa repetitiva, monótona de todo dia. Então acho que um caminho muito bacana é a gente explorar essas vontades, que podem ir além de um estereótipo que é limitante. Entendi. Muitas vezes. Entendi. Um outro aspecto que eu acho interessante também é que as pessoas muitas vezes ela têm a expectativa de fazer atividade física 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí a semana começa na segunda, não deu para ir, na terça não dá para ir, não vai dar mais para ir 4 vezes por semana nessa semana que ficou curta, e a pessoa fala, vou começar a semana que vem. Então eu gosto também de convidar as pessoas a calibrar um pouco a própria expectativa e muitas vezes reduzir a primeira meta, ou a meta inicial, né? Por exemplo, às vezes eu convido a pessoa a ir fazer atividade física uma vez. Às vezes fica difícil começar a fazer atividade física 4 vezes por semana, mas há de ser mais fácil ir fazer atividade física uma vez para ver o que acontece. Né? Muitas vezes ajuda a pessoa, né, a dar esse primeiro passo, começar essa atividade física, diminuindo um pouco a própria expectativa a respeito de fazer muitas vezes por semana, ou completar um determinado número de horas por semana. Perfeito. E acho que também nisso que você falou, muitas vezes a gente encara como algo novo que a gente precisa introduzir numa rotina já corrida. Mas pode ter alguns aspectos do movimento que já tem uma oportunidade fácil, ou que mesmo a gente já faz. Então, por exemplo, faxinar a casa. Sim. Né? Tô lá levantando um balde, passando rodo. Alguém que trabalha com uma coisa, né, com mais movimento, já tem imbuído um movimento, né, um exercitar do corpo na rotina que a gente não encara dessa forma. E teve um estudo que trouxe exatamente que foi com camareiras de hotel. Para metade só falou os benefícios da atividade física por semana, para outra metade falou desses benefícios e inclusive que o trabalho delas já era considerado esse limite recomendado pela OMS. E depois de um tempo compararam os marcadores fisiológicos, o grupo que passou a encarar o trabalho como uma atividade física teve benefícios fisiológicos no corpo. Então acho que às vezes identificar essas coisas que a gente não presta atenção e que servem, ou oportunidades de pequenos snacks de exercícios ao longo do dia, né? Subir uma escada, ir a pé para o trabalho, movimentar a panturrilha enquanto a gente trabalha no computador, é uma primeira meta. Sim. Que aí já dá essa sensação de progresso, de autoeficácia e que nos motiva a ir traçando essas metas maiores até chegar nas 4 ou 5 vezes por semana. Sair do sedentarismo e começar a entrar numa rotina de algum tipo de atividade. Exato. Né? Isso é interessante. Isso é bem
interessante. Uma lógica muito bacana também, que eu gosto de encarar, é entender não só como que tá, né, esse início da atividade física, mas como que tá a rotina da pessoa. Porque não é só uma questão de fazer ou não fazer atividade física, mas provavelmente ela tem muitas outras atividades concorrentes. E aí, assim, parece até muitas vezes que na consulta comportamental é um exercício de clara evidência, que eu falo, não, mas me fala como é seu dia a dia. A pessoa fala, poxa, eu até acordo pensando que eu vou treinar, mas não dá tempo de manhã, né? Eu não quero acordar mais cedo, eu vou pro trabalho. Eu chego do trabalho, eu penso que eu vou treinar, mas eu sento no sofá e o sofá me prende. E eu até, às vezes a pessoa fala, e eu não consigo, eu falo, e tem um sofá aí? A pessoa fala, nossa, tem, como você adivinhou? Porque é como a tentação, né? Como o canto da sereia que envolve a gente pra ficar lá, e aí vem aquele pensamento de eu mereço, foi muito desgastante o dia hoje eu não tenho energia, amanhã eu vou. Tá. E aí, muitas vezes é a gente conseguir intervir aí, né? Quando que é esse momento onde a gente vai ter o menor grau de energia e evitar entrar nesse gatilho em primeiro lugar. Então, como eu pulo essa etapa, por exemplo, do sofá, como eu já vou do trabalho direto pro treino, ou como eu introduzo no almoço, introduzo pela manhã, ou chego em casa, já troco de roupa. Me comprometo a não sair de casa, não treinar se eu não quiser. Mas eu vou fazer um pequeno compromisso que é trocar de roupa. Quantas vezes a gente não ouve os clientes dizerem assim que conseguiram começar a fazer um exercício, uma atividade, quando passaram aí, por exemplo, para a academia direto do trabalho, né? Quantas vezes a gente não ouve assim a pessoa dizer que se eu for em casa, eu não saio de novo de casa para fazer atividade física. Então, sabendo que a gente tem esse jeito de funcionar, né, essa tendência a ficar um pouco preguiçoso, eventualmente faz sentido mesmo, né? A gente conseguir encaixar o treino, a atividade física, o exercício nesse movimento, né? No movimento de sair de casa e ir para o trabalho, sair do trabalho e ir de casa, porque se realmente depois do final, especialmente quando você coloca a atividade física no final do dia, né? Se você for para casa e tirar a roupa e desmontar, né? Deixar sua mochila lá e começar a se envolver com as coisas da casa, você pode ter uma barreira. Principalmente nos primeiros treinos, claro, né? Claro. Acho que trazendo assim, uma visão estruturada, eu gosto muito de encarar como um gráfico entre a nossa motivação e a facilidade de fazer o treino, qualquer novo comportamento. Quanto mais motivado a gente tá, mais a gente consegue fazer coisas difíceis. Quanto menos motivado, a gente só vai conseguir fazer coisas mais fáceis. E começar algo novo tem já um grau de dificuldade intrínseco, porque a gente nunca fez aquilo. Então tem muitas barreiras, acho que física, né? Correr 5 km pela primeira vez vai ser muito mais difícil do que você já está acostumada. Mas também tem uma carga decisória, que é uma fricção que muitas vezes passa despercebida. Tipo, tem várias microdecisões de como eu faço, por onde eu vou, em que momento do dia, que roupa eu tenho que usar, qual é o caminho, se eu tô na academia, quantas séries, qual a carga. E essas decisões, elas têm um custo, elas drenam nossa energia. Então, se a gente já não está super motivado, como a gente reduz ao máximo essa carga, né, de dificuldade, tomando de antemão essas microdecisões e tirando todas as fricções do caminho, tipo o sofá de casa. Mas como é que a gente tira essas fricções do caminho, Flávia? Acho que um caminho é a gente antecipar ao máximo as decisões, para não deixar para tomar essas decisões no momento de agir, porque no momento de agir a gente vai ter uma tendência a ser preguiçoso da natureza humana, não é culpa sua, não é uma falha de caráter, então trazer ao máximo. Um segundo ponto, às vezes, é um ajuste do ambiente. Então a gente já consegue deixar a roupa e o tênis separado na entrada de casa. É você antecipadamente se comprometendo com o seu eu do futuro, né? Exato. Construindo facilidade, praticidade, conveniência para o seu eu de amanhã, Perfeito. Que pode acordar meio com preguiça de sair para fazer atividade física. Exato. E aí tem até formas mais bruscas, né? Tipo você contratar um personal, terceirizar, delegar essa tarefa de pensar do que é o treino. E isso toca aquele aspecto que eu falei mais cedo do compromisso, que a gente entende, né, a coisa do compromisso como sendo um contínuo que tem alguns degraus, né, de robustez. Então, quando você se compromete a fazer alguma coisa com você mesmo, né, você fala, não, amanhã eu vou acordar de manhã cedo para fazer atividade física, mas no dia seguinte
você acorda, ainda está escuro, está meio frio, você ainda está com um pouquinho de sono, você com você mesmo vai lá e negocia, por exemplo, de jogar essa atividade física para mais tarde, né? De repente no final do dia, e aí diminuir a probabilidade de você fazer. Se você sobe um degrau de robustez do compromisso, por exemplo, e torna público esse seu compromisso, fala, Flora, amanhã de manhã eu vou acordar cedo e vou fazer ginástica. Pode ser que você igual acordou, ainda está meio escuro, está meio frio, você está com sono, mas você se lembra que agora eu falei para a Flora que eu ia hoje fazer atividade física, eu não quero depois ter que me desculpar com a Flora, explicando para ela por que eu não fui, quer saber? Eu vou. E se a Flora está lá debaixo do seu prédio esperando, então? Esse é o terceiro degrau do compromisso. Combinei com você, você vai estar lá embaixo esperando, cara, eu tenho que sair porque senão você vai sozinho. E se você for a minha personal e eu estou pagando para você estar lá comigo fazendo atividade física, então subir no quarto degrau da robustez do compromisso fica praticamente impossível não ir, né? Porque eu não quero parecer para mim mesmo aquela pessoa que paga o personal e não vai. Perfeito. E aí eu acho que você puxa até um outro eixo, né, Cláudio? Que é como a gente movimentar artificialmente nossa motivação com fatores externos. Sim, você usa deliberadamente, né, esse dispositivo do compromisso para ajudar você mesmo a fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. Perfeito. Uma outra ferramenta que eu acho que mexe bastante na motivação é ter esse componente social. Sim. Então, seja um personal, seja um amigo, a gente traz essa conversa, essa troca para o momento do treino, que é algo que pode ser compensador por si só. Também. Ou também conseguir explorar, né, quais são esses pequenos aspectos, o lugar onde eu treino, a roupa, às vezes a gente compra uma roupa nova de ginástica que se sente bem fazendo isso. Ou também tem uma ferramenta muito interessante que é a Temptation Bundling. Juntar no treino uma atividade recompensadora por si só e só fazer isso no momento do treino. Tipo, ouvir uma playlist específica, um podcast, assistir uma série. Num estudo muito famoso que fizeram, só deram um audiolivro para as pessoas se exercitarem na esteira e só deixavam elas ouvirem o audiolivro dos Jogos Vorazes, que era super viciante na época, naquele momento do treino. Sim. E foi uma intervenção super eficaz. Você juntava uma coisa que você sabia que você precisava fazer, mas você não tinha muita motivação para fazer, com uma outra coisa que você gostava muito, mas achava que você estava fazendo demais. Juntava uma coisa com a outra, o que de uma certa forma facilitava que você fizesse aquela coisa. Perfeito. E aí o cérebro começa a associar esses pontos. Então acho que é uma outra ferramenta interessante. Bacana. Falamos aqui uma enciclopédia de técnicas. Mas agora então a gente te convida a testá-las e comentar aqui o que achou. E quem sabe a gente vai desenvolvendo essa troca, mas eu tenho certeza que você vai conseguir começar a ter essa constância de treinos.